Boa tarde, meu nome é Pastor Gaudilei, para quem não me conhece, sou pastor da Igreja Batista no Jardim Itatiaia. Estou aqui gravando esse vídeo para deixar um recado de Deus ao seu coração, um recado que se encontra lá no Salmo 46, no versículo 4, que diz o seguinte: Há um rio que sai do trono de Deus e alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Esse texto, ele traz para nós uma palavra de encorajamento, uma palavra de vitória. Esse texto ele faz uma alusão à cidade de Jerusalém como sendo a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, ou seja, o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. Eu quero convidar você a fazer uma aplicação desse texto na sua vida, olhando para essa cidade, para esse santuário, que é o lugar da habitação de Deus, como sendo a sua vida. Porque como cristãos, a palavra de Deus nos ensina que no momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal, nós abrimos o nosso coração para a mensagem do Evangelho e em Cristo nos tornamos pessoas lavadas e remidas pelo seu sangue, a nossa vida, o nosso corpo, ele se torna o templo do Espírito Santo, o santuário da morada de Deus, do Espírito Santo de Deus. E eu quero pensar com você sobre muitas verdades espirituais que esse texto ele traz aos nossos corações, inicialmente pensando sobre uma experiência que é rotineira, que é muito comum no nosso dia a dia, que é a experiência de vivermos a cada novo dia o romper de uma nova manhã. Esse texto ele fala ao romper da manhã. E eu quero pensar com você, inicialmente, falando sobre essas verdades, eu quero pensar inicialmente nessa verdade, o romper de uma nova manhã. Muitas vezes nós, quando nos deparamos com o romper de uma nova manhã e pensamos no nosso dia, e imaginamos que o nosso dia precisa ser um dia produtivo, um dia de realizações, um dia abençoado, nós muitas vezes pensamos, o que é necessário para que o meu dia possa ser um dia produtivo? O que é necessário para que o meu dia possa ser um dia abençoado? Possa ser um dia que me dê condição de realizar tudo que eu preciso realizar, no sentido de trazer conquistas, vitórias para mim, para a minha vida, para a vida de outras pessoas, de trazer a realização dos planos e dos propósitos de Deus a êxito na minha vida. E muitas vezes nós pensamos assim, ao romper de uma nova manhã, é importante nós podermos contar inicialmente com o sol brilhando, contar com a luz, com o calor que o sol nos traz, para iluminar o nosso dia, para aquecer o nosso dia, para fazer do nosso dia um dia favorável, um dia abençoado, um dia que nos dê condições de fazermos tudo o que precisamos fazer. Pensamos muitas vezes ao romper de uma nova manhã, que é muito importante nós podermos contar com a nossa saúde, com a saúde plena, porque sabemos que para realizar muitas coisas, para realizar tudo o que precisamos realizar a nível de trabalho, se estudamos, os trabalhos relacionados aos nossos estudos, enfim, todas as situações que precisamos desenvolver, nós precisamos ter energia, disposição, ânimo, e quer queira, quer não, todas essas coisas, elas são frutos, elas são consequências de uma boa saúde. E nós também reconhecemos que ter uma boa saúde é algo muito importante para que nós possamos ter um dia produtivo, um dia abençoado. Ao romper de uma nova manhã também, nós muitas vezes contamos com a ajuda dos amigos, com o apoio das pessoas que nos amam, com o apoio das pessoas que nós amamos, para nos ajudar a construir um dia abençoado. É muito importante quando nós recebemos de um amigo, ou de um parente, ou enfim, de uma pessoa que é próxima a nós, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de amor, de amizade, porque tudo isso, quer queira, quer não, anima o nosso coração, nos dá mais ânimo, nos motiva a enfrentarmos o dia com mais coragem, com mais determinação. Mas nós precisamos reconhecer, você que está me assistindo nesse momento, nós precisamos reconhecer que nem sempre as nossas manhãs serão como nós gostaríamos que elas fossem. Nem sempre o sol vai estar brilhando como nós gostaríamos que ele brilhasse. Nem sempre a nossa saúde vai estar plena. Às vezes vamos estar acamados, abatidos com algum tipo de enfermidade. Às vezes o dia vai amanhecer nublado, escuro, com chuva. E vão existir manhãs também em que os nossos amigos, naquela manhã, de repente não vão se lembrar de nós. Não vão nos enviar nenhuma mensagem de encorajamento, de ânimo, de amizade.
não vão nos mandar um recado pelo WhatsApp dizendo: olha aí, meu irmão, olha aí, guerreiro, você vai vencer hoje, Deus está contigo, eu também estou com você. E não vai ter essa mensagem também para nos animar. E é nesse momento que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, queridos. É nesse momento que nós precisamos olhar para esse texto que nós acabamos de ler. E aqui nós vamos entender que existe uma promessa de Deus, que é uma bênção com a qual nós podemos contar todos os dias da nossa vida. Faça chuva ou faça sol, quer tenhamos saúde ou não, quer recebamos a ajuda dos nossos amigos ou não, nós podemos todos os dias contar com uma promessa de Deus, uma bênção que Ele nos promete todos os dias, que é a sua ajuda. A ajuda de Deus não nos faltará em momento algum da nossa vida, em nenhum dos dias da nossa vida nesse mundo. Essa é a promessa de Deus para nós através desse texto que nós acabamos de ler. O texto ele termina ao final do versículo 5 dizendo assim: Deus a ajudará ao romper da manhã. Isso quer dizer que todas as manhãs, quando o dia começa na nossa vida, Deus começa ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, nos dando todo o direcionamento que precisamos para que aquele dia seja um dia vitorioso nas nossas vidas. Quando o dia começou hoje na sua vida e na minha, tenha certeza, Deus começou ao nosso lado nos ajudando a prosseguir, nos ajudando a caminhar, nos ajudando a vencer, nos ajudando a permanecer firmes diante das lutas, das dificuldades que temos enfrentado, nos ajudando a não desistir das situações importantes da nossa vida que precisam ser preservadas. E nesse texto eu vejo duas maneiras maravilhosas com as quais Deus nos ajuda todos os dias. Primeiro, Ele nos ajuda todos os dias disponibilizando para mim e para você um rio de águas vivas, um rio que traz vida, que traz refrigério, que traz renovo sobre as nossas vidas, porque é um rio que sai do seu trono. A Bíblia diz: há um rio que sai do trono de Deus. Então esse rio que sai do trono de Deus, ele é um rio que produz cura, é um rio que produz restauração, é um rio que produz vida, porque sai do trono de Deus. E aquele que está sentado sobre o trono, embora ele seja soberano, ele seja um ser todo-poderoso, ele seja um ser perfeito, ele se mostra totalmente acessível a mim, a você e a todos os seus servos em amor e graça, porque Ele é o nosso Deus, que em Cristo Jesus nos acolheu como filhos e prometeu cuidar de nós todos os dias. A palavra de Deus nos revela que Deus, Ele quer nos ajudar nos renovando. Esse rio que sai do trono de Deus representa a renovação que Deus está disposto a nos dar todos os dias quando comparecemos diante dele, debilitados, cansados, desanimados. Ele está pronto a nos levantar, a nos colocar em pé novamente. É interessante nós pensarmos que o texto fala de um rio que sai do seu trono. Fala então de águas que saem do trono de Deus. E é interessante nós pensarmos que assim como a chuva cai sobre a terra, e o efeito que ela tem sobre o solo é um efeito de renovo, trazendo sobre a terra o refrigério, trazendo sobre a terra o renovo da sua capacidade produtiva, que muitas vezes se perdeu em função da seca. Este é o efeito também que o Senhor, através do seu Espírito, quer produzir, prover sobre as nossas vidas. Quantas vezes muitas vezes, nos encontramos ressequidos, o nosso coração está ressequido, a nossa alma está ressequida, diante do calor das provas, das dificuldades que enfrentamos. Mas o Senhor está dizendo: em mim, pela ação do meu Espírito Santo na sua vida, eu posso fazer na sua vida o que a água faz no solo que está seco. Eu quero restaurar as suas forças. Eu posso renovar a sua capacidade de produzir novamente. Eu posso novamente te dar a condição de ser produtivo, de estar novamente firme e forte para produzir tudo que precisa ser produzido. Basta se achegar a mim. O Senhor nos diz na sua palavra, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É isso que Deus quer trazer para nós, alívio, refrigério. Ele quer dizer para nós: eu vou te levantar, eu vou te colocar em pé novamente, meu filho, eu vou te levantar novamente, você que está cansado, debilitado. Há um rio que sai do meu trono, e esse rio está disponível sobre a tua vida, basta você se achegar a mim, e essas águas, elas entrarão em cena na tua vida, e trarão renovo, refrigério e fortalecimento ao teu coração. Deus também nos promete ajuda, nos dando a certeza de que Ele vai nos sustentar
diante das lutas, das dificuldades, dos momentos difíceis que enfrentaremos nessa vida. O texto também nos diz o seguinte: Deus está no meio da sua cidade e ela não será abalada. O que isso quer dizer para mim e para você? O que esse texto, o que essa frase, o que essa afirmação traz de verdade para mim e para você? Esse texto nos ensina que quando Deus faz presente na nossa vida, ocupando o centro das nossas vidas, Ele nos garante que, ainda que nós enfrentemos as dificuldades da vida e que venham contra nós problemas difíceis, situações dolorosas, situações de sofrimento, situações que muitas vezes baterão com força contra nós, atingirão duramente a nossa vida, por mais difíceis que sejam essas situações, elas não vão conseguir nos derrubar, nós vamos permanecer em pé. Por quê? Porque Ele vai nos sustentar. Ele é a base de sustentação das nossas vidas. O Senhor é quem nos sustenta. É isso que esse texto está dizendo. O Senhor, Ele quer nos mostrar que a sua sustentação na nossa vida é uma resposta à nossa fé e à nossa obediência à sua palavra. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 25, o Senhor nos diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, e correram os rios, e bateram os ventos, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. A mesma promessa não é dada ao homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Esta promessa é somente para aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Ou seja, o que Deus está dizendo para mim e para você? Não adianta nós sabermos tudo sobre santidade e não vivermos em santidade. Não adianta nós sabermos tudo acerca do que a Bíblia ensina em relação ao perdão e não perdoarmos as pessoas que nos ferem. Não adianta nós estudarmos a Bíblia, ouvirmos a palavra de Deus, entendermos tudo sobre amor sacrificial e não amarmos sacrificialmente. Nós precisamos ser ouvintes, praticantes da palavra. E quando nós agimos dessa forma, o Senhor nos garante que Ele vai nos sustentar. No momento em que virem as dificuldades, no momento em que virem os problemas de difícil solução, no momento em que virem os embates da vida, eles virão contra nós, baterão com ímpeto contra a nossa vida, mas por nós estarmos firmes na palavra, ouvindo e praticando, nenhuma dessas situações irá nos derrubar, porque o Senhor, Ele nos garantirá a nossa sustentação e Ele nos manterá em pé. Então eu quero dizer para você, encerrando esse texto, essa palavra, essa mensagem ao teu coração, eu quero dizer o seguinte: ao romper de uma nova manhã, muitas vezes o sol poderá falhar com você em trazer sobre a tua vida o seu brilho, o seu calor. A sua saúde pode falhar com você, não te dando todo o vigor e a disposição que você precisa. Seus amigos podem falhar com você, esquecendo de te dar a atenção, o carinho que você gostaria de receber. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele não falhará. Ele te ajudará ao romper da manhã, Ele dará a ti a sua força, Ele dará a ti o renovo, o vigor que você precisa para vencer, Ele te dará sustentação, Ele te sustentará nas suas mãos. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.